Boa noite, as mulheres maravilhosas que dedicam o seu tempo ao autoaprimoramento, né? Como é bonito isso, né? Eu acho tão legal a gente poder tirar esse tempinho, porque é aquela história que eu sempre falo, né? Quando a gente deixa no. Quando der, eu faço, né? Não vai fazer. Não vai fazer porque ir buscar coisas que são novidades e que são importantes e que vêm assim mastigadinhas, né? É difícil a gente tirar um tempo, se não for um compromisso, né? Então, é bacana, tanto as pessoas que participam sempre, quanto as que chegam atrasadas, quanto as que assistem depois, né? Cada uma no seu tempo. O importante é a gente realmente ter esse compromisso de nos encontrarmos nesse momento, né? Eu com vocês, vocês comigo, e aprendermos, discutirmos alguma coisa nova, alguma coisa que agregue na vida, que a gente possa praticar, né? Então, essa é a ideia. E hoje a gente continua, então, na nossa pegada ali de maus hábitos, vícios e anestesias, né? Eu tinha pedido que vocês fizessem um registro sobre aquilo que seriam os maus hábitos, as anestesias, né? Porque hoje a gente vai começar a falar. Eu vou começar a apresentação aqui, que eu não mostrei na semana passada, para a gente entender que o que acontece, né? Então, olha só. Não apareceu ainda. Espera um minutinho. Agora sim. Oi? Agora apareceu. Agora apareceu. Beleza. Então, sobre o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando sobre a questão dos maus hábitos, dos vícios e anestesias, agora no mês de julho, e como é que a gente chega a identificar isso? Que foi a minha ideia da semana passada, né? A gente precisa entender que, assim, o nosso cérebro, ele tem uma programação para ir sempre pelo mais fácil. O que é isso? Aquilo que eu gosto, aquilo que eu já conheço, aquilo que me dá prazer, né? Em vários aspectos. Por exemplo, alimentação, por exemplo, atividade física, né? O cérebro vai pelo mais fácil, porque assim, eu vou fazer uma atividade física, eu vou terminar o dia fazendo um negócio, ou eu vou me esticar na frente do sofá. O cérebro já fez a escolha, né? Ele vai pelo mais fácil, ele vai se esticar na frente do sofá. Eu vou comer uma coisinha leve ou eu vou comer um negócio gostoso, assim, e tal. O cérebro já fez a escolha dele. Agora, isso é o mais saudável que a gente tem, essa escolha automática? Não. Essa escolha automática não é a mais saudável. Por que não é a mais saudável? Porque se eu for pensar em comida, por exemplo, vamos pensar aqui, eu prefiro tomar uma sopa de legumes ou comer uma pizza? Óbvio, né? O que a gente prefere é uma coisa. Eu prefiro, num dia frio, assim, ficar em casa e maratonar uma série, ou eu vou fazer uma aula de zumba, uma aula de aeróbica, uma aula de alguma atividade física online, né? Ou eu vou fazer uma arrumação no meu guarda-roupa. Eu vou me esticar no sofá e vou assistir, né? Eu prefiro ler, estudar alguma coisa ou mexer no celular? O cérebro sempre vai pelo mais fácil, mesmo não sendo mais saudável, porque normalmente não é mesmo mais saudável, né? Então, como é que a gente faz o que é mais saudável? Não é que a gente vai se chicotear, né? Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer o mais difícil, eu tenho que me torturar, né? Com o chicote, aqui, chibata, né? Chibata. Não é isso. A gente tem que ter o equilíbrio, né? E que equilíbrio é esse? Se a gente fosse pensar num prato de comida, seria um prato colorido. Tem folhas verdes, tem feijão, tem arroz, tem uma proteína,
tem, de repente, uma cenoura, uma abóbora, né? Cores diferentes. Na vida da gente, na nossa organização, também deveria ser assim. Então, uma das coisas que nos dá a dica, assim, né, de como aliviar o estresse diariamente, por exemplo, é, se eu passei o dia inteiro trabalhando no computador, quando chegar no fim do dia, eu não vou ficar na frente do computador. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu posso ir para academia, eu posso conversar com pessoas, eu posso ir cozinhar, né? A pessoa que trabalha em academia, né? Um personal, uma coisa assim. Passou o dia na academia, chega à noite e vai fazer o quê? Ah, pode assistir um filme, pode ler um livro, também pode ir cozinhar, ou também não fazer nada, né? Então, o alívio do estresse, ele vem de nós trazermos para a nossa vida o equilíbrio. E isso a gente vai falando assim, mas não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, a ideia que eu dei para vocês era, vamos fazer a nossa lista, né? Quais são as coisas, assim, que eu percebo que me levam a essa escolha automática e que, na realidade, funcionam. Às vezes é tudo junto, né? Às vezes é mau hábito, é vício e é anestesia. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Então, vamos entender. Vou usar exemplo de uma paciente que estava aqui hoje, que fuma e que quer parar de fumar. Então, veja só, cigarro é vício? É. Cigarro é anestesia? Também. Cigarro é mau hábito? Também. Como assim? Se a gente for pensar no hábito de fumar, então veja só, tem o ocupar as mãos com o cigarro e fazer os movimentos de fumar, que é um hábito estabelecido, tem o hábito de fumar, né, que é um hábito que usa a boca. Então vamos pensar só no mau hábito do fumo. Como é que a gente lida com isso? A gente pega um brinquedinho lá, de repente, que vai ficar ocupando a mão, né? Uma bolinha daquelas de ficar apertando, ou aqueles, não sei como é que fala aquele, né? Em inglês fala gadgets, que são aquelas pranchinhas assim com os negocinhos de ficar apertando, né? Ou você pode fazer um exercício desses aqui, né? Comprar uma fisioterapia para a mão aqui para os dedos, né? E ficar fortalecendo, enfim, alguma coisa que ocupe as mãos para que você não use para fumar. Ah, mas e daí o hábito de fumar? Então, pode trocar por chicletes, né? Mais saudável do que bala, porque a bala é só o açúcar, chiclete você pode escolher um sem açúcar, enfim. Aí seria trabalhar o mau hábito. Mas o cigarro também é vício. Por que é vício? Porque existe uma substância que entra na corrente sanguínea, né? E que o corpo está acostumado. Então, a gente pode comparar com o açúcar, por exemplo. Quando a gente come açúcar com frequência, nós falamos lá sobre o docinho depois do almoço, né? Então, veja só. Se eu como 2 quadradinhos de chocolate, ok. Se eu como um brigadeirinho, assim, ok. Porque isso vai fazer uma pequena, vai levantar um pouquinho a minha glicose. Mas eu não estou comendo em jejum, então eu não faço absorção total daquilo ali, né? Eu estou comendo como sobremesa, e essa é a melhor hora para a gente comer doce. O estômago já está bem forradinho, né? Está absorvendo todos aqueles nutrientes que a gente está comendo saudável, e aí eu vou comer um docinho, tudo certo. Agora, se eu como um pedaço de bolo desse tamanho, se eu como um doção, isso vai aumentar a minha glicose no sangue. Significa que daqui a pouco isso vai cair. E quando cair, o meu corpo vai pedir mais açúcar. E aí eu faço, né, aquele altos e baixos, assim, né, como se fosse um gráfico, assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É a mesma coisa que acontece com o cigarro, com a nicotina, né? Eu coloco uma droga no meu organismo, aquela substância cai, e aí o meu corpo pede mais. Então, isso é vício. E anestesia? No caso do cigarro, o que acontece, né? Essa menina estava aqui, ela disse assim, daí eu fumo no intervalo das aulas na faculdade. Então, ela chega cedo, aí ela assiste metade das aulas, aí tem um intervalo.
Nesse intervalo, ela fuma. Por que ela fuma? Porque ela está pensando assim, nossa, ainda tem mais meio dia de aula, né? Mais meia manhã de aula, mais 2 horas para assistir. Nossa, eu vou ter que aguentar. Então, eu vou me anestesiar, eu vou acalmar o meu sistema nervoso para assistir essa aula. Anestesia. Então, tem os 3 elementos juntos no hábito de fumar. Doce faz a mesma coisa com a gente, né? O hábito, né? Se eu vou comer, como eu falei, se eu vou comer um brigadeiro ou um quadradinho de chocolate, ok, tá tudo certo, não é um mau hábito. Não vai fazer esse sobe e desce da glicose, né? E vai me trazer uma sensação leve de bem-estar, de alegria. Agora, se eu como muito, vai ter todos os mesmos elementos lá. Quando eu falo aqui da minha lista, então, né? Comer rápido. Comer rápido é um mau hábito, porque não me anestesia de nada e eu não tenho vício nisso. Certo? Mas é um mau hábito. Assistir TV e comer besteira. Muitas vezes eu chego em casa depois de um dia de trabalho, estou cansada, o dia foi difícil e tudo mais, o meu cérebro vai dizer, isso, se estique lá no sofá, vai assistir mesmo, que vai... Para quê? Anestesia. Para anestesiar o meu cansaço, o meu estresse, o meu dia de trabalho, então eu vou me anestesiar de tudo aquilo. E aí eu vou fazer o quê? Além de assistir TV, eu vou comer besteira. Certo? Eu como besteira todo dia, o tempo todo? Não. Então não é vício. Mas é anestesia. E é um mau hábito. Como é que eu faço para não cair nesse hábito? Aí entra o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é isso aqui, ó. Importante que a gente visualize alguma coisa que venha por escrito. Eu tenho a minha agenda, então na minha agenda eu faço os meus registros aqui. Registro do quê? 40 minutos de elíptico na segunda-feira, yoga antes de dormir. Terça-feira, 40 minutos de elíptico depois do almoço, porque isso acelera o metabolismo, melhora a queima, né, daquelas calorias. Hoje, quarta-feira, já fiz 40 minutos de elíptico, vou anotar aqui. 40 minutos de elíptico. Amanhã eu vou começar o dia com yoga, esse é meu planejamento, estaria escrito aqui, né? Meu planejamento. Yoga de manhã. Não, yoga eu vou fazer à noite, amanhã tem hot yoga às 19h20, 1 hora de yoga. Então, de repente, eu vou deixar assim. O que acontece quando eu anoto essas coisas? Eu tenho um senso de progresso, né? Junta ali com aqueles eventos positivos do final do dia, sabe? A gente pode fazer um planner, mais ou menos como esse que eu estou mostrando, ou como aquele que eu mandei para vocês, onde a gente vai colocar aquilo que nós fizemos e que era bom hábito, era um desafio, e é uma coisa que vai me fazer sentir melhor, me dá o senso de progresso, né? De, olha, eu estou conseguindo, olha, essa semana eu já fiz 3 dias de atividade física, né? Estou cumprindo o meu objetivo. Que objetivo é esse? Então, numa lista como essa do planner aqui, eu posso colocar como um compromisso comigo mesma, eu posso colocar como uma prioridade na minha vida. Prioridade do quê? De me sentir bem, né? Se eu sentar na frente da televisão e comer besteira, eu vou me sentir bem? Não. Mas não era o objetivo de aliviar, de anestesiar o mal-estar que eu estava tendo? Pois é. É aí que entra a confusão que a gente acaba fazendo na vida, né? Porque a gente acha que anestesia, se eu uso um comportamento como anestesia, eu vou ficar bem. Só que não, né? Então, é aí que tá a pegadinha. A pessoa que fuma, depois que ela fuma, ela diz, putz, fumei de novo, né? Não era para ter fumado. A pessoa que come o doce lá, depois diz assim, putz, mas não era para ter comido o doce, né? O doce é para o sábado, é para o domingo, entendeu? Tá tudo certo se a gente escolher uma refeição para você dizer, hoje eu vou comer o que eu tenho vontade. Ok, mas tem que ser pontual, né?
Eu estou falando de refeição e de comer, de fazer exercício, que são as coisas mais comuns que a gente tem, né? Os vícios, os maus hábitos e as anestesias. Ninguém tem uma anestesia de ler um livro, né? Difícil. Mas ler um livro é um bom hábito. Então, onde é que a gente começa esse processo? Eu começo percebendo quais são os meus vícios, as minhas anestesias e os meus maus hábitos, e de preferência, que momento eles acontecem, tá? É bem importante a gente ter, assim, um planejamento sobre como é que eu vou enfrentar esses vícios e maus hábitos, certo? Então, anotar aquilo que é importante para nós, faz com que a gente tenha essa autoconsciência. Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar? Como é que eu faço para mudar isso? Para evoluir? Porque a ideia é sempre a evolução, né? A gente quer evoluir. E como é que eu faço para evoluir quando eu percebo que eu tenho um mau hábito, um vício e uso anestesias, né? É um desafio. Desafio nos leva à evolução, ao nosso aprimoramento. Ah, não, mas eu já estou fazendo uma coisa assim para me cuidar. Nós vimos falando vários meses, assim, né, sobre o autodesenvolvimento, sobre viver a nossa melhor versão, sobre construir a nossa melhor versão. Então, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre viver um dia de cada vez, melhorando, aparando as arestas, assim, né? Evoluindo em algum aspecto. Certo? Me acompanham aqui? Dá um joinha aí. Sim, é um joia. Eu não sei dar joia. Até me afoguei. Então, assim, para que a gente vença os desafios, eu tenho que ter minimamente a noção de aonde eu quero chegar. Certo? E aonde eu quero chegar? Então, a ciência nos guia dizendo que nós precisamos dormir 8 horas por noite, nós precisamos fazer, em média, 120 minutos de atividade física por semana, e que nós precisamos ter os nossos níveis de sangue, em termos de colesterol, triglicerídeos, gordura no sangue, tudo isso, né? Que tem que estar estabilizado, equilibrado. Como é que a gente faz isso? Acompanhando, né? Tem que fazer os exames para saber em que pé que está e melhorar sempre a alimentação. Dentro da alimentação, tem o fato e a necessidade da gente ter que beber água, né? Já falei para vocês que 80% do nosso cérebro é água. E tem a questão do intestino, né? Que é fundamental para que o corpo funcione bem. Hoje a neurociência fala, né, que nós temos neurônios no nosso intestino. Como assim? Sim, nós produzimos neurotransmissores no nosso intestino. Intestino é o segundo cérebro, né? Daqui a pouco vamos começar a dizer que pode ser até o primeiro cérebro. Né? Então, como é que a gente faz o intestino funcionar? Você tem que comer alimentos distintos, diferentes. Não pode comer todo dia feijão, arroz, chuchu e abobrinha. Feijão, arroz, chuchu, abobrinha e um pedaço de frango. Todo dia comendo a mesma coisa. Todo dia. Não dá. O corpo da gente precisa de novidade. Então, o que a gente tem que trazer para a dieta? O prato colorido, certo? E variedade. Eu tenho feito a lista lá. Pelo menos 30 alimentos naturais durante a semana. Eu incluo ali não só as frutas e verduras e legumes, mas eu incluo cereais, grãos, castanhas, né? Então, a minha lista tem dado, passa dos 30, né? Porque eu coloco lá todos os tipos de salada, verduras e legumes que eu como. Se eu vou comer fora, eu procuro comer aquilo que eu não tenho o hábito de ter em casa, né? Nem que eu vá ali no buffet e, de repente, tem
abacaxi na salada. Eu não tenho muito hábito de ter abacaxi em casa, eu não compro muito abacaxi. Então, eu vou lá e pego abacaxi para colocar na minha lista. Os tipos de cereais que eu uso, então, eu uso aveia, eu uso castanha, eu uso amêndoa, eu uso cranberry. Agora, eu aprendi que goji berry tem uma quantidade, um escândalo de vitamina C que tem, então, estou trazendo para minha dieta, já estou usando essa semana passada já usei também, né? Goji berry. Goji berry, aquela mais compridinha, assim, né? Vermelhinha, tem um gosto bem acentuado, né? Eu E não tem conheço. muita vitamina C, tá? Aquela seca? Isso, goji berry, compra em produto de casas naturais, casa de produtos naturais, né? Eu uso bastante cranberry, que é bom para bexiga, né? Para o sistema urinário feminino, principalmente. Eu não tenho nunca infecção urinária, né? E as pessoas que têm indicação para usar cranberry, né? Enfim, entre todas essas coisas, eu vou fazendo a minha listinha lá e fico bem feliz, assim, uhul, passei dos 30, né? Às vezes chega quinta-feira, quarta-feira, eu já estou com 25, 26. Quando chega na quinta-feira, eu já tenho todos os 30 alimentos diferentes, né? Para quê? Para garantir que o meu intestino vai funcionar bem, vai ter uma boa manutenção e tudo mais, e isso reflete no corpo e no estado de espírito e tudo, né? Porque a gente é um corpo só, então tá tudo conectado, certo? E na parte da qualidade de pensamento, então, assim, espiritualidade, né? O que é importante para cada uma de nós, o que a gente quer praticar, o que alimenta os seus bons pensamentos, né? Onde é que você traz qualidade de pensamento? Quando eu estou muito agitada, assim, quando eu estou, assim, cheia de coisas passando pela cabeça, não coisas necessariamente ruins, né? Mas, sabe, quando a mente fica inquieta, né? Que parece que, eu já escutei de alguns pacientes, assim, parece que tem uma máquina de lavar aqui dentro, assim, blá, 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 né? Então, o que eu faço? Eu coloco lá o terço de Aparecida, que tem todo dia, né? O padre José Maria, acho que é É José Maria. Maria, né? Uhum. E aí, todo dia ele reza o terço de Aparecida. Então, você coloca ali o videozinho, sabe? É rápido, tem uma mensagem bacana, você tira um pouco aquela correria que está acontecendo na tua cabeça, né? E você reza o terço e você termina assim, que bom, foi ótimo, me ajudou, né? Então, esses 4 aspectos, eles nos dão um guia. Eu não sei o que eu tenho que melhorar. Melhore um desses aqui, o que for mais fácil para começar, né? Tirando as anestesias. Então, como é que a gente lida, principalmente com as anestesias, né? O vício também. Mas primeiro a gente tira, então, do vício o seu aspecto de anestesia. Entende? Então, veja, se eu vou comer o docinho, eu vou comer um docinho. Eu não vou comer um doce porque eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, tô sentindo aquele outro. Tá? Primeiro aspecto, eu vou sentir. O que eu tô sentindo? Eu tô cansada, porque hoje o dia foi cheio, né? Eu tô atendendo desde as 10 da manhã, eu tô com frio, eu tô com fome, né? Eu tô cansada. Eu quero ir para casa, quero me aconchegar, tomar banho, dormir, comer, né? Então, eu estou sentindo todas essas coisas. Eu estou cansada, eu estou querendo descansar e tudo mais. Tá, eu estou sentindo cansaço, certo? Por que eu chegaria em casa e comeria doce? O que tem a ver uma coisa com outra? Não. Tem nada, né? Mas o dia foi difícil, eu mereço. Oi? Eu mereço me cuidar, eu mereço me sentir bem, eu mereço viver a minha melhor versão. Então, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo cansaço. Já identifiquei, ó, tá vendo?
Identifiquei que eu estou sentindo cansaço. Se eu identifico que eu estou cansada, o que eu preciso? Eu preciso descansar. Eu posso descansar? Posso. Eu já fiz a minha atividade física hoje. Por que eu fiz a minha atividade física no meio do dia? Porque eu sabia que agora à noite, quando eu chegasse em casa, eu ia estar cansada. Certo? Então, aquela organização que eu mostrei ali, né? Vou voltar ali, ó. Essa aqui, né? Então, veja só. Por que a gente tem que ter uma organização assim? Porque aí você vai perceber, né? Onde é que podem estar as suas fraquezas, as suas tentações, né? Onde é que você vai dizer assim, mas hoje eu mereço comer um chocolate desse tamanho, porque eu tô cansada. Não, você só tá cansada, tá tudo bem. O chocolate não tem culpa. E o chocolate não vai resolver o teu cansaço. Pelo contrário, você vai estar cansada e vai estar frustrada se você comer o chocolate porque está cansada. É uma anestesia. Então, quando eu trago o chocolate e digo, não, hoje eu vou comer o chocolate porque eu estou cansada, eu estou dizendo que eu vou me sentir melhor se eu comer um chocolate. Mas vocês lembram que aquela sensação de bem-estar que vem no cérebro, aquela sensação, né, da dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar, quando você come o chocolate, sobe a dopamina e você tem um bem-estar. Só que junto com a dopamina sobe uma substância que é oposta, que é aquela substância que faz a gente se perguntar assim, né? Putz, não devia ter comido, ai, que culpa! E agora? Agora eu já comi, mas não era para comer. E aí, esse planejamento aqui, ao invés de você se sentir bem, você percebe, era só uma anestesia, não me ajudou em nada. Pode comer doce? Pode comer doce. O doce na sobremesa, um pedacinho, ou naquela refeição que você que se permite, né, durante a semana, você vai escolher uma refeição que você vai dizer, mas eu gosto de comer, tá? Então vai comer num momento específico que você determinou, porque aquilo te dá prazer, não para substituir uma emoção, um sentimento ruim. Percebem onde entra a anestesia? Dá para entender? Né? Então, vamos lá. O que mais que segue nessa lista aqui? Eu estou sentindo e estou identificando. Eu sinto que estou cansada, identifiquei, dei um nome, é cansaço. Né? Aí, o que a gente vai fazer? Respirar. Então, podemos ficar só naquela respiração diafragmática, que é aquela respiração assim, né? Vou ficar de pé aqui só para mostrar. Então, assim, eu estou aqui e eu vou respirar, então eu encho o abdômen de ar. A respiração é só pelo nariz, certo? Então, eu inspiro e encho o abdômen, né? Seguro e solto pelo nariz. Tá? Eu já ensinei essa respiração, vamos só retomar os passos. São 3 movimentos de 8 segundos. Então, a gente inspira pelo nariz, contando até 8, segura, contando até 8, e solta pelo nariz, contando até 8, tá? Eu não consigo contar 1, 2, 3, 4. Para mim, o 8 fica muito longo, então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Depois que eu respirei, então eu estou acalmando o meu sistema nervoso, eu estou dizendo para mim mesma, o chocolate não vai te ajudar. Então, pula essa parte. Eu respiro e eu penso sobre isso, né? Sobre a associação que eu estou fazendo, para evitar o quê? Anestesia, o comportamento que depois eu vou me arrepender. Vamos de novo. Eu sinto alguma coisa, um mal-estar. Estou sentindo alguma coisa. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo cansaço. Identifiquei. Daí eu respiro. Aí eu penso, o que eu posso fazer que vai me ajudar? Eu posso comer o chocolate, eu posso deitar no sofá, eu posso ficar mexendo no Instagram, eu posso ir dormir. Eu vou escolher o que vai ser melhor para mim.
certo? O que vai ser melhor para mim? Bom, comer o chocolate não vai me ajudar. Me esparramar na frente da televisão pode ser que me leve como um gatilho ao mau hábito de comer besteira, certo? Que daí, nesse caso, vai funcionar como o mesmo gatilho do comer o doce. Eu posso ir dormir? Não, mas eu não consigo dormir sem tomar banho, sem relaxar um pouco, né? Ah, então eu vou assistir alguma coisa, eu vou mexer no celular. Não, se eu for mexer no celular, eu me desconecto de mim mesma, eu vou agitar a minha mente, o meu pensamento vai ficar agitado e vai atrapalhar meu sono, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um passo a passo do que será melhor para mim? Posso. Então, vamos pensar assim: eu vou chegar em casa e eu vou tomar um banho, porque o banho ajuda a relaxar. Aí, eu vou comer alguma coisa que já deve estar previamente pronta lá, porque senão eu vou cair na tentação de comer besteira, né? Então, eu vou tomar uma sopinha que já está pronta lá me esperando. E aí, eu posso sentar na frente da televisão, tomando um chá, uma coisa assim, que vai me ajudar a relaxar. Mas eu vou determinar que vai ser, sei lá, 40 minutos. Tempo de assistir um episódio de alguma coisa. Terminou aquilo, eu vou para a cama. Se eu fizer isso, eu vou ter razões para comemorar? Ah, eu vou ter razões para comemorar. Eu vou fechar o meu dia com chave de ouro. Então, beleza. Então, é um plano bom. Se eu chegar em casa e escolher comer besteira, eu vou comemorar? Não, eu não vou comemorar. Se eu chegar em casa, sei lá, né, e fizer alguma coisa que não está dentro do que eu espero, do que eu planejei para mim durante o dia e durante a semana, e se não estiver de acordo com os 4 pilares que vão me levar a ter uma qualidade de vida melhor, eu vou poder comemorar? Não. Então, eu vou terminar o meu dia de uma forma negativa, certo? Se eu não posso comemorar, eu vou terminar de uma forma negativa. Tira aí um print, né? Quem está assistindo aí, tira um print dessa tela para ir se lembrando, né, desse passo a passo, que começa com o que eu estou sentindo, e a partir do que eu estou sentindo, eu vou identificar, eu vou respirar. Então, eu sinto alguma coisa que é um mal-estar, beleza. Eu preciso dar nome para isso. Eu estou triste, estou com raiva, estou cansada, estou com fome, estou com frio, né. Eu preciso respirar para voltar ao meu momento presente. Então, a gente põe o pé no chão, faz a respiração abdominal umas 5 vezes, tá bom? Já voltou, já estou no equilíbrio. Aí eu vou pensar, como que eu vou resolver este mal-estar, né? Então, quais são as opções que eu tenho? Pensa e escolhe. Escolhe baseado no efeito que isso vai ter. Se eu escolher alguma coisa que não vai me trazer comemoração, então eu não estou fazendo uma boa escolha. Se eu escolher alguma coisa que está alinhada com o meu planejamento para o dia, para a semana, para a vida, então eu vou terminar o dia de uma forma feliz, satisfeita, que agrega e que me traz um momento de comemorar. Comemorar o quê? Comemorar minha conquista. Terminar o dia, sabe quando você pega lá o seu bloquinho e vai escrever assim: hoje o meu dia foi 100%. Eu fiz tudo o que eu me planejei para fazer. Hoje o meu dia foi produtivo, porque eu consegui me manter na linha, né? E fazer as coisas que eu quero fazer para mim. Beleza? Até o fato de você não comer o doce vai ser um fator ali para você escrever. Hoje eu comi direito, né? Tá? E fazendo isso, o que acontece, né? A gente vai criando o bem-estar, sabe? Porque a questão da anestesia talvez seja a mais fácil da gente eliminar,
quando a gente identifica que eu tenho necessidade do quê? Eu tenho necessidade de descansar, né? E o que vai satisfazer essa minha necessidade? Descansar. Hã? Se eu estou cansada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar, não tenho que comer. Certo? Se eu tenho que descansar, eu não vou agitar, né, a minha mente, o meu pensamento, brincando no Instagram ou jogando joguinho, sei lá o quê. Certo? E aí, o que vem depois disso, né? Depois disso vem a comemoração, né? Isso são expressões de amor próprio, isso são expressões de que eu estou no caminho, que eu não vou desistir dos meus sonhos, né? São expressões de que eu posso cultivar bons pensamentos, bons comportamentos, bons hábitos, né? Que onde é que eu vou chegar com tudo isso? Que são os pequenos passos, que são grandes progressos. São os pequenos passos que vão construindo hábitos mais saudáveis, e quando eu vejo, eu já tenho uma semana, um mês de bons hábitos, né? Eu estou bem feliz, tem uma paciente que começou a fazer dieta e começou a treinar e tudo mais, e eu olhava para ela e dizia, você emagreceu, né? Ela disse, estou me cuidando, estou fazendo academia, estou isso, aquilo. Ontem, ela teve sessão comigo, ela perdeu não, ela eliminou 9 quilos, tá linda, maravilhosa, feliz, né? E isso começa como? Começa com pequenos passos, né? Quando a gente traz para a nossa vida essa ideia, né, do controle, não é um controle absoluto, é um controle de eu me cuido, eu não preciso anestesiar sentimentos. O sentimento está ruim, a gente já aprendeu aquela outra técnica, né, de contrair a musculatura. Então, respira, contrai 7 vezes e daí chacoalha o corpo. Isso faz o quê? Isso regula as emoções, né? E regulando as emoções, a gente pode trazer alegria, tá? Então, na próxima sessão, eu quero conversar com vocês sobre a alegria, sobre como que a gente traz mais alegria. Uma das formas de trazer mais alegria é terminar o dia bem, né? E tem uma técnica, assim, para falar sobre alegria, que eu vou ensinar para vocês no nosso próximo encontro. O que é importante a gente lembrar disso aqui que nós estamos falando? Que, assim, a anestesia, veja só, né? A anestesia, ela é um comportamento que tem o objetivo de trazer bem-estar, certo? Então, a anestesia, ela está diretamente relacionada com a liberação da dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do bem-estar. Só que eu costumo dizer que existe a dopamina boa e a dopamina ruim. Então, onde é que eu vou encontrar a dopamina ruim? Nas anestesias e nos vícios, né? Então, o que traz dopamina? Ficar aqui mexendo no celular, vendo Instagram, vendo notícia, vendo não sei o quê, jogando um joguinho? Sim. Isso vai liberar dopamina? Vai. Mas vai trazer bem-estar? Não. Porque junto com essa dopamina vem aquela outra substância que diz assim, isso não vai dar certo, você não devia ter feito isso, por que você fez isso, porque... Não. O que traz, então, o bem-estar? A dopamina boa. E a dopamina boa, ela vem daquilo que a gente decide ali, né? Aquilo que a gente escolhe fazer, que realmente satisfaz a minha necessidade. Tá? Então, eu estou cansada, eu preciso descansar. Eu posso fazer uma massagem, né? Eu posso ligar. Existem alguns equipamentos de massagem, né? Tem um negócio que é uma esteira, assim, e que tem a massaginha. Eu tenho um negócio que é um travesseiro, assim, né? E daí tem os negócios que fazem o movimento da massagem. Nossa, uma delícia, né? Eu posso
tomar um banho demorado e tudo mais quentinho, isso vai trazer o bem-estar que eu preciso? Sim! Vai liberar dopamina? Sim! Vai me trazer alguma culpa, algum remorso? Não! Né? Esse é o mecanismo que a gente tem que trazer para a nossa vida, sabe? E é isso que vai fazer com que um dia depois do outro a gente vá construindo o nosso bem-estar, a gente vá construindo a nossa melhor versão e a gente vai construindo bons hábitos, né? Que são os hábitos que a gente quer trazer para a nossa vida, certo? Como eu falei ali, é bem importante a gente identificar. Então, vamos começar com isso. Se vocês ainda não fizeram um registro desses, comecem a fazer. Eu mandei uma ideia lá no grupo, mandei a folhinha de registro, né? Mas pode ser qualquer coisa, sabe? Pega lá uma agenda velha e vai escrevendo, uma folha de papel e vai escrevendo ali, né? O que você percebe que é uma anestesia na sua vida? Assistir TV está sempre relacionado com vício ou mau hábito, né? Hoje eu estava com um paciente aqui, ele disse assim, eu acho que eu uso café como anestesia. Falei, como assim? Porque se você toma um cafezinho depois do almoço, ou no meio da tarde, tá tudo certo. Daí ele disse assim, eu levanto de manhã, tomo um café com leite. Aí ele vai para o trabalho, uma hora depois ele toma mais um café com leite. Aí passa mais uma hora, ele toma um cafezinho. Aí ele vai almoçar, depois do almoço ele toma um cafezinho. Aí passa uma hora, ele toma um café com leite. Aí, depois de uma hora, ele toma um cafezinho. E aí, mais um café com leite, mais um cafezinho. Eu disse, não, aí já foi muito, né? Certo? Então, isso é vício, anestesia e é mau hábito. É tudo junto. Um cafezinho depois do almoço, um café com leite quando acorda, né, no café da manhã, ótimo. Um cafezinho no meio da manhã, ótimo. Um cafezinho depois do almoço, ok. Um café com leite no fim da tarde, beleza e fechou. Né? Então, outras coisas que a gente pode trazer no meio do caminho com consciência. Eu comecei a usar água morna para beber. Eu escutei um podcast de uma médica especialista em menopausa, né? Então, ela investiga o cérebro de mulheres em menopausa. E ela fala umas coisas fantásticas ali. E uma dica que ela deu é água, beber muita água. Porque, já falei para vocês, o nosso cérebro é 80% água. 80% água. Então, a gente precisa renovar essa água lá. E ela falou que a água morna, ela é muito positiva, né, para fazer a troca toda no organismo. E com esse friozinho, melhor ainda, sabe? Porque quando você toma um chá, o chá já tem gosto, né, ele tem um sabor, às vezes você não gosta daquele sabor, ou você enjoa daquele sabor, você fala, não quero. Agora, se você beber água, eu experimentei, eu coloquei um pouco de água fervendo, né? Eu coloquei a água, daí coloquei um pouco de água fervendo, a água ficou morna, durou bastante, eu tomei, nossa, facinho, eu tomei umas 2 garrafas dessa aqui, hoje de manhã. Ontem eu tomei umas 3 aqui no consultório. E hoje eu já tomei 2 dessa aí, certo? Para que serve isso? É a água que a gente está repondo, né? Está se hidratando, e a hidratação é importante para tudo. Isso traz dopamina boa? Sim! Porque eu percebo, eu estou bebendo bastante água, veja que legal! Meu corpo reage e responde a isso. Né? Quando eu não uso o celular para ficar fazendo qualquer coisa que seja anestesia, eu vou me sentir bem? Sim, eu tenho que prestar atenção a esse bem-estar que vem daquilo que eu deixo de fazer. Por quê? Porque se eu fizer, sobe a dopamina e sobe a outra substância lá que vai dizer assim, putz, de novo, hein? Não era para ficar todo esse tempo mexendo no celular, não era para tomar tanto café, não era para comer doce, não era para ficar na frente da televisão. Certo? E quando a gente faz aquilo que é para fazer, sim, você vai ter a dopamina boa, que não é viciante
e que não é anestesia, certo? Ela vem de encontro com aquilo que você precisa. Então, tudo começa com o que é que eu preciso? E o que é que eu vou escolher? E como é que eu quero me sentir ao final do dia? Beleza? Vamos fazendo esse exercício, então, tá? O exercício de identificar o que é que eu estou escolhendo, certo? E valorizar o efeito de fazer a escolha correta. Isso não é mágica, isso não é invenção da minha cabeça, isso é neurociência. E a gente traz a neurociência para a nossa vida, para o nosso dia, para que o nosso dia e a nossa vida fiquem cada vez melhor. Isso é o que a gente quer, né? A gente quer isso todos os dias, a gente quer o bem-estar, né? A gente quer a satisfação de estar fazendo as escolhas corretas, né? Isso não tem preço, mas isso começa com esse processo que a gente está discutindo aqui, o processo de identificar todos os passos, né? O que eu sinto, então, o que eu sinto, qual é a minha necessidade e como é que eu vou suprir essa necessidade. E fazer isso da melhor forma, com consciência, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada, mesmo que com frio, vocês consigam fazer escolhas boas, que vão trazer não é a necessidade, mas o privilégio de ter uma comemoração ao final das boas escolhas, das escolhas positivas, tá? Mas para isso tem que ter uma coisa que é muito importante, é amor próprio, porque eu me amo, é que eu vou me cuidar, e porque eu me amo, é que eu quero viver uma vida plena, a melhor possível, aquilo que está ao meu alcance, eu vou trazer para a minha vida, porque eu mereço. E todas nós merecemos viver a plenitude da nossa condição humana aqui. Então, esse é o desejo da semana. Eu espero que a semana de vocês seja fantástica e a gente se vê aqui na quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, porque nós somos pessoas do bem, fazendo o bem, promovendo o bem e construindo o bem, primeiro na nossa vida, e daí espalhando isso para todo mundo, em todos os lugares onde a gente vai, levando o bem para todo mundo, com abundância e com as bênçãos de Deus na nossa vida. Beijo, maravilhosas. Fiquem com Deus. Até quarta. Beijo. Fique com Deus. Amém. Tamo junto. Vamos procurar pôr em prática. Isso aí. Um dia de cada vez. Um pouquinho Beijo, de cada meninas. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.